Malaquias, capítulo 2, versículo de número 1, verso 1 ao verso 9, uma pequena porção da palavra de Deus, livro do profeta Malaquias. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga não achei. Continue procurando, não desanime. Malaquias, capítulo 2, é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 2, diz assim: E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição, e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então, vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. E foi isso que eu lhes dei, para que temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Amém. Queridos, Deus fala. Deus fala, e isso é algo maravilhoso. Olhando para aquilo que a Escritura revela sobre Deus, sobre a santidade de Deus, sobre a pureza de Deus, e para aquilo que a Bíblia diz sobre nós, sobre os homens pecadores, e dizer que Deus ainda assim fala ao pecador, isso é algo que revela muito sobre Deus, sua santidade, sua pureza, mas também a sua bondade. A condescendência de Deus, o Deus que se compadece de pecadores. Deus não somente fala, mas a Bíblia diz que Deus fala e espera ser ouvido. Deus fala e espera que nós respondamos aquilo que Ele fala. Aqueles que ainda não são dele, que respondam com fé, com confiança, com certeza de quem Ele é, o que Ele faz, o chamado para que a gente creia e o sirva. Mas aqui, no livro de Malaquias, Deus fala ao seu povo. O livro de Malaquias é um diálogo de Deus com o seu povo. Isso é uma declaração de amor, isso é graça, porque Deus ele não precisava falar e permanecer falando. Bastava Deus criar o homem, decretar aquilo que Ele queria, e o homem então, transgredindo, desobedecendo, Deus trouxesse um justo juízo, mas Ele é bom e continua a falar ao seu povo. O fato de termos a Bíblia é uma expressão da graça de Deus, mas nós não somos chamados a somente ouvirmos a palavra de Deus, somos chamados também a responder a palavra de Deus, a crermos no Senhor. Se Deus é quem Ele é, e a Bíblia diz, e a história mostra, e a nossa vida revela o poder de Deus, Deus espera que a gente responda. Deus não espera e não lida com naturalidade o desprezo a Ele.
Deus não lida com naturalidade com aqueles que ouvem a sua voz e vivem como se Deus não existisse, como se Deus não fosse necessário, como se Deus não esperasse de nós honra e louvor ao seu nome. Quando a gente olha para o livro de Malaquias, aqui no capítulo 2, a gente vê claramente um declínio do sacerdócio, da liderança, a negligência deles quanto aos deveres para com Deus, de apresentarem sacrifícios, deles mesmos viverem para a glória de Deus. Deus então chama os sacerdotes, isso se estende ao povo, ao arrependimento. Deus fala ao coração do seu povo e chama o seu povo ao conserto, à renovação dessa aliança. Quando a gente olha para a história de Israel, a gente vê que haviam juízes, haviam profetas, haviam sacerdotes, mas depois do exílio da Babilônia, não haviam mais juízes, então cabia aos sacerdotes julgarem as causas do povo. E a Bíblia vai dizer que eles estavam fazendo isso com parcialidade. Os profetas eram cada vez mais escassos, como um sinal da disciplina de Deus sobre o seu povo. Então, o sacerdote, ele tinha que ensinar o povo. Ele era o homem da instrução, o homem da palavra, aqueles que iriam conduzir o povo no caminho de Deus. Mas aqui, a acusação de Deus é que o povo havia desprezado Deus. Os líderes deixaram de liderar da maneira que Deus ordenou. O povo de Deus, da mesma forma que Deus primeiro estava sendo desprezado, o povo também estava sendo desprezado no cuidado, no zelo. Quando os líderes, eles não honram a Deus, o povo se desvia. Quando os líderes não vivem com temor e tremor diante de Deus, o povo segue o caminho da falta de temor e da falta de zelo pelo nome de Deus. A boa notícia para nós é que o capítulo 2, do verso 1 ao verso 9, é um chamado à restauração. Mas primeiro, aqui, é um chamado à restauração da liderança, porque o verso de número 1 deixa claro: e agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Mas todos aqueles que se identificam com os pecados, com a negligência dos sacerdotes, também são chamados a se voltarem para Deus, também são chamados ao conserto com Deus. E o que a palavra de Deus aqui então nos ensina sobre esse Deus que fala, sobre esse Deus que chama o seu povo ao conserto? Olha o que diz o verso 2. Se ele começa com um mandamento, o verso 2 fala sobre a graça de Deus, ou a ordem de que nós devemos ouvir o Senhor. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. É um texto onde começa com graça, começa com misericórdia da parte de Deus. Se os desobedientes reconhecessem os seus pecados, a desonra, o desprezo, e se arrependesse, Deus daria o seu perdão. Quando Deus diz, se não ouvirem, é porque a vontade de Deus é que a gente sempre ouça e se arrependa, e Deus queria que os sacerdotes se arrependessem. Antes de trazer correção, juízo, disciplina, Deus sempre manifesta a sua graça, Deus sempre oferece perdão, Deus sempre chama o seu povo a se voltar para Ele, e é isso que Ele faz aqui. Ele oferece perdão ao povo, a sua compaixão é ofertada ao povo, a graça de Deus é beleza em movimento, é Deus em ação, falando ao seu povo, é Deus chamando os sacerdotes. O juízo, o castigo aqui, ele seria condicional, se não ouvirem, e assim é na nossa caminhada, quando a gente não ouve, a gente experimenta a correção de Deus. O momento da ceia simboliza exatamente isso. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, diz assim, que cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice,
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, se você vai participar de um momento que é sinal de perdão, é sinal de compaixão, de graça, e você olha para a sua vida e não se avalia, olha para a igreja, olha para as pessoas e trata as pessoas de qualquer maneira e não se arrepende dos seus pecados, você está comendo e bebendo juízo para si, porque está desprezando a bondade de Deus e desprezando aqueles que Deus ama. É por isso, ou seja, por comer sem discernir o corpo, que há entre vocês muitos fracos, verso 30, e doentes, e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O juízo, a correção paterna é de Deus para o seu povo. Deus nos corrige. Mas ele diz aos sacerdotes e diz a nós: examine o seu coração. Você tem ouvido a voz de Deus? E como tem respondido à voz de Deus? Como você tem agido diante da bondade de Deus? Então Deus aqui, Ele nos chama a ouvi-lo atentamente. E o que é maravilhoso é, Deus nos chama e age com paciência e misericórdia. Assim é o nosso relacionamento com Deus, de paciência, o Deus que anda mais uma milha, que nos chama a nos voltarmos para Ele. De forma muito prática, será que os nossos relacionamentos, eles são coerentes com a maneira que Deus cuida da gente, se relaciona com a gente? Será que a gente manifesta compaixão e misericórdia com aqueles que muitas vezes ouvem a nossa voz, ouvem as nossas ordens, escutam ou ouvem, mas na verdade não escutam, não dão atenção? Será que somos implacáveis? Será que somos iracundos? Será que somos opressores? Ou nós temos transmitido aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas? Deus tem sido paciente. Comigo Ele tem sido paciente, com você. Ele tem andado conosco. O que a palavra nos ensina é que Deus primeiro chama o seu povo ao conserto. Depois, a gente vê aqui que há consequências de não honrar a Deus. Deus abençoa a nossa vida no caminho de obediência, mas Deus também traz consequências quando nós não o honramos. Que Deus, Ele restaure essa visão de quem Ele é, porque muitos pensam em Deus como um ser bondoso, que está à nossa disposição, e que somente nos ouve quando a gente clama, pede ajuda, então Ele nos dá o que a gente precisa, e Ele continua a sua existência sem se importar que Ele ou qualquer outra criatura seja o centro da nossa vida. E aqui, se a gente deixa de honrar a Deus, se a gente deixa de considerar a Deus, Deus então corrige, Deus então trabalha no coração do seu povo. O que a gente encontra aqui do verso 1 ao verso 4 é exatamente essa ideia. Se vocês continuarem na hipocrisia e na indiferença, eu trarei juízo sobre vocês. Se vocês continuarem a viver como se eu não existisse, as coisas não permanecerão boas para vocês. Não é um Deus ameaçador, mas é um Deus que está dizendo ao seu povo. Os sacerdotes eram aqueles que olhavam para trás, para a sua história, e enxergavam a mão graciosa de Deus, tirando o povo do Egito e estabelecendo homens para que cuidassem do culto a Deus. Deus recebendo adoração através dos sacerdotes. Hoje todos nós somos sacerdotes e todos nós oferecemos culto a Deus. Então eles tinham uma condição privilegiada. E aquilo que Deus diz àqueles que não o honram é que as bênçãos serão transformadas em maldição. Olha o que diz o verso 2. Enviarei sobre vós a maldição. Ou seja, sobre os próprios líderes. Muita gente crê em maldição hereditária. O pai peca e os filhos sofrem os castigos, vamos dizer assim, né, do pecado dos pais. A gente pode até sofrer consequências. Por exemplo, se um pai e uma mãe peca e o seu pecado tem um alcance de ordem financeira,
pode ser que falte alimento na casa e os filhos sofram por falta de alimento. Mas Ezequiel 18 diz, a alma que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá. Não vai um filho comer uvas verdes e vai embotar o dente, vai encardir o dente. Ou seja, se você come e não escova o dente, é o seu dente que vai ficar cariado. Não é do filho, não é do parente. E o que o texto está dizendo aqui é que a desobediência dos sacerdotes, dos líderes, daqueles que deveriam conduzir o povo, será cobrado deles. O povo só sofre, a próxima geração só sofre quando comete o mesmo pecado, quando segue o caminho da desobediência. E aqui Deus está dizendo, o castigo será sobre os sacerdotes. E aqui o castigo vai cair sobre as próprias bênçãos dos líderes. Ser um sacerdote era um privilégio, conduzir o povo, representar o povo, apresentar sacrifícios. Deus está dizendo, eu vou tirar de vocês essa bênção, esse privilégio, vocês não me oferecerão mais sacrifícios, e todo o texto caminha para essa direção. Deus vai dizer, eu vou passar esterco, fezes, na cara de vocês, por causa da desonra e do desprezo, e as fezes que iam para o montão fora da cidade, vocês vão junto com as fezes. E Deus diz em seguida, eu também trarei essa consequência sobre a descendência de vocês. E a ideia aqui é que não haveria mais sacerdote, eles iriam diminuindo, e foi o que aconteceu. Bênçãos que Deus havia dado e que agora seriam para eles como uma maldição. Privilégios que Deus tira. Privilégios que Deus tira. Como uma forma de Deus tratar o coração do seu povo. E qual a causa do castigo? Versículo 2. Desprezo ao nome de Deus. Líderes que negligenciavam a glória de Deus, a palavra de Deus, o nome de Deus. Segundo, ainda no verso 2, porque os ministros desprezaram o nome de Deus. O nome é a mesma coisa que a pessoa. É viver uma vida como se Deus não existisse. E esse povo tinha todo um simbolismo, os sacerdotes na sua roupa, no culto, na sua vida, na maneira como eles eram identificados, sacerdotes do Deus Altíssimo, mas viviam como se Deus não existisse. O que a gente vê aqui é que os pecados dos líderes são mestres do pecado. Quem disse isso foi Spurgeon. Se aquilo que a gente faz serve de influência para outros andarem com Deus, a falta de ação, a falta de fervor espiritual, a falta de honra ao nome de Deus, não passa desapercebido. Todos nós somos testemunhas, todos nós influenciamos outras pessoas. A pergunta não é se somos testemunhas ou se influenciamos. A pergunta é se somos boas testemunhas ou más testemunhas. Se influenciamos para o bem ou se influenciamos para o mal. E a causa do castigo é que esses sacerdotes estavam negligenciando o nome de Deus, desprezando o nome de Deus. Quais foram as implicações na vida deles? Verso 3, capítulo 2, verso 3. Eis que reprovarei a sua descendência, a sua semente. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. O sacerdote, ele abria os animais, preparava os animais, e dali tinha os excrementos, tinha o esterco, e aquilo era tirado e levado para fora da cidade. Deus então diz aqui quais seriam as implicações na vida deles, as consequências da disciplina sobre os sacerdotes. Primeiro diz o verso 3, eis que reprovarei a sua descendência. Hoje nós não temos mais sacerdotes da tribo de Levi como cumprimento da palavra de Deus. Hoje o sacerdócio a quem nós estamos vinculados é o sacerdócio de Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Depois o texto vai dizer no verso 3 que é uma liderança desonrada. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas. Deus está dizendo, vocês me ofereceram o pior, vocês receberão o pior. Para muitos, o livro de Malaquias só fala sobre dízimo. Para muitos, o único versículo que existe em Malaquias é Malaquias 3:10.
Mas esse não é o assunto central de Malaquias. Malaquias está falando do coração do povo, da disposição do povo em viver para a glória de Deus. Se o coração está distante de Deus, o casamento, isso a gente vai ver a partir do verso 10, o casamento, o culto a Deus, os relacionamentos na igreja, todas as coisas são afetadas. O padrão, ele começa a cair, a maneira como nós nos dedicamos a Deus começa a declinar. E aqui eles estão ouvindo uma palavra duríssima de Deus. Eu vou desonrar vocês. Eles afrontaram a Deus, desonraram a Deus. E agora Deus vai passar fezes no rosto deles. É uma expressão bíblica de humilhação. É isso que Deus está falando. Vocês não me desprezaram. E a Bíblia fala de honra, de exaltação, de humilhação, de desprezo. Aqueles que se humilham hoje, para que Deus seja glorificado, exaltado, esses serão exaltados, serão chamados à presença de Deus, estarão com Ele numa comunhão mais plena do que nós temos hoje, ainda que hoje seja real, mas aqueles que se exaltam, desprezando Deus, desconsiderando Deus, esses serão desprezados também. Não é o que diz Mateus capítulo 7? Não vos conheço. Não vos conheço. Vocês dizem Senhor, Senhor, como se tivessem intimidade, mas eu não conheço vocês. Nunca se relacionaram comigo, nunca confiaram em mim, nunca seguiram a minha voz e agora falam como se me conhecessem e se me servissem. Então Deus, Ele desonra uma liderança que o desonra. Versículo de número 3. E vocês serão levados embora com esse esterco. O que Deus está dizendo é, eu vou tirar vocês do ministério. Eu vou tirar vocês do serviço. Deus já tinha dito no capítulo 1, não tem ninguém que feche a porta do templo, falando do templo de Israel, não tem ninguém que feche a porta porque eu não quero receber esse tipo de sacrifício, que eu não pedi, com um povo indisposto, feito de uma maneira que eu não orientei. Deus está dizendo, será que não tem ninguém que feche a porta? Agora Deus diz assim, eu vou tirar os sacerdotes do ministério. E assim Deus faz hoje, com pastores, com líderes. Deus não está buscando adoração. A Bíblia diz que Deus procura adoradores. Deus não procura somente trabalhadores na seara. Deus busca adoradores, gente que o conhece, gente que o ama, que quer viver para a glória dele. Deus não nos chama de escravos na igreja, como se Deus tivesse tirado pessoas da escravidão do pecado para ficar assim na igreja. Você tem meta, hein? Tem que produzir, hein? Você tem que trabalhar, hein? Você tem que... Nosso chamado primeiro é para conhecer Deus. O nosso chamado primeiro é para andar com Deus. O nosso chamado primeiro é para obedecer a Deus. E por rejeitar Deus, Deus então rejeita esses líderes. Mas há uma boa notícia. O verso 5 ao verso 7 fala daqueles que honram a Deus. Fala dos líderes que amam a Deus, daqueles que caminham em sinceridade, em obediência diante de Deus. Esses líderes que honram a Deus, eles mantêm um profundo relacionamento com Deus. Olhe na sua Bíblia o versículo 5 que ele diz, minha aliança com ele, falando de Levi. Verso 4 ele havia falado de Levi, o nome daquele que toda a tribo era identificada, a tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes de Israel. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei. Ou seja, Deus deu vida e Deus deu paz, para que me temesse, e de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. E o verso 6 vai dizer, ele andou comigo em paz e em retidão. Então Deus chamou sacerdotes para que vivessem para a glória dele, para que andassem com ele. Eu cresci ouvindo o pastor Zenilton falando que, eu já falei isso aqui, e era algo sempre muito marcante. Ele dizia assim, no dia do juízo, eu vou entrar no céu, não é porque eu sou pastor, eu vou entrar no céu porque eu sou crente. Você vai entrar no céu não é porque você tem cargo na igreja, você vai entrar no céu porque foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você vai entrar no céu porque anda com Deus.
Não basta ter cargo, ter envolvimento, viver na correria, abraçar um monte de coisa para fazer, se você não tem prazer em viver para Deus, se você não tem prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Que andar com Deus é esse, que a gente tem um monte de envolvimento com o trabalho de Deus, mas a vida lá fora é uma vida desleixada e descompromissada com a honra e a glória do nome de Deus. A gente promove um desserviço, uma desonra ao nome de Deus. Então Deus não nos chamou somente para trabalhar, chamou também para trabalhar. E como chamou? E como a gente precisa de gente que trabalhe? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mas o Senhor nos chamou para andar com Ele. Você tem andado com Deus? O andar é uma expressão, é um hebraísmo, é como o hebreu entendia vida. Vida é andar com Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que Enoque, ele andou com Deus. E Deus o tomou para si. Deus diz, Enoque, vem para cá. Se você anda comigo na terra, se você anda comigo em meio a aflições, perseguições, como ouvimos pela manhã, então vem para o céu. E assim Deus fez com Enoque. Será que Deus ele olha para nós e vê gente que tem prazer em andar com Ele? Mas a liderança que honra a Deus, além de se relacionar intimamente com Deus, ela é fiel na doutrina. Versículo 6. Olhe na sua Bíblia. A verdadeira instrução esteve na sua boca, falando dos sacerdotes, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão e afastou muitos da iniquidade. Uma liderança que honra a Deus é uma liderança fiel na doutrina, fiel na palavra, que maneja a palavra de Deus, que tem profundidade no seu relacionamento com Deus. Lucas capítulo 6, verso 45 diz, a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Sacerdotes, líderes, professores, seja lá a posição que Deus te colocou, pregando, seja lá onde for, nós precisamos ser fiéis àquilo que Deus falou. Deus não tem compromisso nenhum com a minha palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Eu profetizo, eu prometo, e você diz amém. Queridos, Deus não tem compromisso nenhum em cumprir o que eu estou dizendo. Deus tem compromisso com as Escrituras, com a doutrina, com a palavra dele, e a gente precisa se apegar à palavra dele. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, ele diz que nos últimos dias os homens teriam comichões nos ouvidos, coceira, por causa da pregação da palavra. Iriam ouvir, ler a Bíblia, iriam se incomodar. Será que você não é assim? Tem comichão, ouve a pregação, vamos voltar a cantar, não tem outra coisa mais animada, não? Essa é a responsabilidade principal da igreja, da liderança da igreja. O apóstolo Paulo, ele diz a Tito, no capítulo 2, verso 7 e verso 8, no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Pregue com integridade. Pregue com integridade. Nós vivemos numa geração de quantos seguidores o indivíduo tem na sua rede social, números, e a necessidade de aprovação, e a necessidade de reconhecimento, e a necessidade de alcance, irmãos. Deus não nos avalia por essas coisas. Outra verdade é que no dia do juízo, Deus não vai falar assim, olha, você não vai entrar porque a sua igreja foi numericamente menor do que a outra igreja. Não, Deus vai cobrar de nós, vai exigir de nós, vai buscar em nós fidelidade. Mateus capítulo 25, quando ele separa bodes e ovelhas, ele diz, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus procura na minha vida e na sua vida fidelidade à palavra dele. Fidelidade, integridade à palavra dele. A liderança que honra a Deus, ela zela pelos seus lábios, para que não haja injustiça nos seus lábios.
A liderança que honra a Deus, diz o versículo de número 7, ela é uma liderança que ama a palavra e que proclama a palavra, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Na verdade, quando lemos 2 Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz que habite ricamente a palavra de Deus em vosso coração. Ensinai-vos e aconselhai-vos mutuamente, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças a Deus. Todo cristão ele precisa instruir o outro. Não é uma função somente da liderança. Todo crente deve ensinar o outro. Todo crente ele precisa ser, por natureza, conselheiro. Aconselhai-vos uns aos outros, aconselhai-vos mutuamente. Mas vai dizer que a liderança tem essa característica daqueles que são buscados como conselheiros, como aqueles que guardam a palavra, como aqueles que manejam a palavra, como aqueles que proclamam a palavra. É isso que Malaquias vai falar sobre o sacerdote. Nós precisamos resgatar entusiasmo na pregação, no ensino. No ensino, seja ele formal, seja ele não formal, seja ele informal, precisamos resgatar esse entusiasmo na pregação. A igreja, ela experimenta avivamento, despertamento, reforma, quando a pregação ela é fiel, quando Deus ele é apresentado como Ele se revela. Uma falsa pregação produz uma falsa salvação. Um falso ensino produz uma falsa sensação de segurança, de santificação e de crescimento espiritual. Mas a liderança que honra a Deus, ela é também ganhadora de almas. É o que diz o versículo 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão e afastou muitos da iniquidade. A liderança corrupta, descompromissada, preguiçosa, relaxada, ela leva muitos a pecar, leva muitos a se distanciarem de Deus. Mas o que Malaquias vai dizer é que há uma referência de liderança que conduz muitos da iniquidade à justiça, que livra pessoas de pecarem porque apresentam a palavra com clareza e com sinceridade. Talvez você esteja pensando assim, pastor, essa palavra não seria para uma reunião com a liderança, já que o capítulo 2, de verso 1 ao verso 9, é um tratado mais direcionado à liderança? Claro que não. A nossa geração, ela é levada de um lado para o outro como palha. Qualquer vento de doutrina conduz como se fosse um barco à deriva. E a gente precisa ter uma referência bíblica do que Deus espera da sua liderança. Porque nem tudo que reluz é ouro. As aparências enganam. E você precisa ter critério, para que depois você não fique como muitos desacreditados do Evangelho. Confundem comunidades que não são bíblicas, líderes que não têm temor de Deus, colocam tudo no mesmo balaio, no mesmo saco, e colocam tudo como se fosse igual. E não são. A Bíblia fala de bons obreiros, a Bíblia fala de maus obreiros. E a palavra de Deus, ela treina a igreja, ela prepara a igreja, para que ela fique com o olho no culto, e o outro no pastor, na liderança, né? A gente contextualiza o ditado, né? Não ficou bom não, mas você entendeu. Então a gente precisa de treinamento, de sensibilidade. Nem todo mundo que diz que é pastor, que é líder, que está falando em nome de Deus, de fato está falando. E aí muitos acabam nas suas angústias, abrindo o coração, confiando e sofrem, são enganados, são trapaceados. Então a Bíblia, ela nos leva a esse estado de cautela. Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 24, acautelai-vos, muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome. Eu quero concluir dizendo que Deus ele trata com esses líderes. Versículo 8 e versículo 9. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar.
Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é o propósito de Deus para a liderança? Conduzir homens à firmeza, à maturidade, à santidade. Mas esses maus líderes conduziam muitos a pecar. Com seu mau ensino, com seu mau exemplo, mas eu quero destacar o verso 9. Por isso também eu fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Lembra que eu falei que no começo, depois do cativeiro babilônico, não tinham mais juízes em Israel? Quem julgava a causa do povo eram os sacerdotes. E o que os sacerdotes começaram a fazer? Começaram a fazer acepção de pessoas. Começaram a castigar o pobre, premiar o rico. Aquele que fazia algo certo, muitas vezes era desprezado, não era encorajado, mas aquele que pecava era bajulado, era exaltado, era promovido. E o que o texto vai dizer é que eles apresentavam parcialidade na aplicação da lei. O problema descrito por Malaquias sobre esses sacerdotes, a gente encontra nos fariseus, nos saduceus. Quando a gente lê, por exemplo, João capítulo 11, depois da ressurreição de Lázaro, os fariseus, os escribas começaram a planejar a morte de Jesus, porque eles tinham ciúme, eles tinham inveja, eles não lidavam bem com a popularidade. Essa parcialidade, esse temor dos homens em prejuízo ao temor de Deus, é colocar a sua reputação, o seu reconhecimento como algo mais importante do que a glória a Deus. Quando a gente faz juízo parcial, quando a gente age com dois pesos, como é o ditado? Dois pesos e duas medidas. Obrigado. Tinha que anotar isso daqui. A gente peca porque a gente é tentado a agradar um pensando no reconhecimento. Será que eu vou ser rejeitado? Será que eu vou ganhar dinheiro com isso? Será que eu vou ter conforto, comodidade? O que eu vou ganhar com isso? E aí a glória de Deus, o nome de Deus começa a ser desprezado. A liderança não é para meninos, não é para criança. A gente precisa ter o nosso coração trabalhado para que a gente lide com as pressões referentes à bajulação, as lutas de poder, para que a gente não ceda à pressão de rejeitar a verdade em prol da conveniência, dos próprios interesses. Ninguém é parcial sem segundas intenções. Quem é parcial tem sempre algum interesse, ou evidente ou por trás. E aqui Deus corrige os seus líderes por serem parciais. E a última palavra é: por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Hoje pela manhã nós falamos sobre consolo e conforto. Como é bom pregar sobre consolo e conforto. Porque todos nós precisamos de consolo e conforto. Como é duro para a gente também falar sobre correção. Mas nós precisamos, queridos, pregar sobre todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus. Para que a nossa vida esteja alinhada com aquilo que Deus quer para nós, primeiro nós como líderes, e para toda a igreja, como aqueles que são liderados, mas em alguma instância exercem liderança, influência, governam, conduzem outras pessoas, ensinam outras pessoas. Nós precisamos nos atentar a essas verdades que a palavra de Deus traz para mim e traz também para você. Liderança, ela nunca é neutra. Ou ela é bênção, ou ela é maldição. Ou ela conduz muitos à justiça, ou ela conduz tantos outros a tropeçar. A palavra de Deus diz que se nós esperamos de Deus bênçãos, nós devemos também dar a Ele obediência. Obediência.
louvor ao nome do Senhor. Se esses sacerdotes eles falharam, a Bíblia fala de Cristo, o sumo sacerdote que honrou plenamente o Pai. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E vamos orar ao Senhor. Deus fala, amém? Deus fala com o seu povo. Deus fala comigo, Deus fala com você. E isso é misericórdia. Há um senão aqui no verso 2. Se não ouvirem, se não se atentarem, eu trarei disciplina. Mas se nós nos atentarmos, Deus traz perdão, graça e abençoa as nossas vidas.